Olá, tudo bem? A Copa do Mundo começou a todo vapor lá na Rússia. A seleção brasileira começou com um empate com a Suíça, mas ainda tem muito jogo pela frente. Aqui no Diálogo Brasil, nós entramos no clima da Copa e vamos conversar sobre a mercantilização do futebol. Nós convidamos o jornalista Roberto Naves, que cobre esporte há mais de 20 anos, e o professor da Faculdade de Educação Física da UNB, Universidade de Brasília, Pedro Ataíde. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria chamar a jornalista Graciele Bittencourt. O futebol é o esporte mais popular do mundo, mas também é um grande negócio. Não é isso, Graciele? Maranhão, o futebol é um daqueles eventos que costuma mobilizar os brasileiros, né? Mas uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que um pouco antes do início da Copa do Mundo, o Mundial não estava empolgando tanto assim. 53% dos entrevistados disseram que não tem interesse pelo evento esportivo. Essa é a pior marca desde 94, quando a pesquisa começou a ser feita. No momento de crise, em que as denúncias de corrupção se multiplicam no mundo do esporte, muita gente considera que, ao se tornar um grande negócio, o futebol perdeu aquele brilho de esporte popular. A empresa Sports Value, que é especializada em patrocínio esportivo, analisou uma série histórica de dados financeiros publicados pela FIFA, além de informações econômicas e de mídia, e constatou que a Copa de 2002 gerou 1,6 bilhão de dólares para a entidade máxima do futebol. Esse faturamento foi crescendo ano a ano e atingiu 4,8 bilhões na Copa de 2014. A expectativa é que na Copa da Rússia o montante chegue a 5,2 bilhões de dólares. A maior parte dessa receita vem de direitos de transmissão e patrocínio. Maranhão, interessante é que apesar da desconfiança e da falta de interesse dos brasileiros na Copa, 48% das pessoas ouvidas pelo Datafolha acreditam que a seleção brasileira será campeã do Mundial. Roberto, eu queria começar o programa te perguntando, tem espaço para esperança no meio dessas cifras todas? A gente está mais envolvido com a paixão pelo futebol ou com o negócio da Copa? Eu acho que o público brasileiro acaba conseguindo separar isso. E o momento também de desinteresse eu acho muito mais político e econômico do Brasil do que dessas denúncias também, que o povo, o torcedor em geral, ele já considera... O Cartola não tem uma imagem muito boa no Brasil, isso há muito tempo, né? O que você diz é que esse momento em que o país vive, de várias denúncias, Exato, de investigações, a incerteza interfere eleitoral, no o dólar brasileiro? variando, a inflação, a greve de caminhoneiro, tudo isso vai pegando mais do que a denúncia. Essa é a sensação que eu tenho, né? Pedro, você concorda com a opinião do Roberto? Sim, eu concordo com o Roberto. Acho que essa conjuntura política e econômica do país, ela de alguma forma interfere nesse espírito anímico do torcedor. Mas acho que o torcedor também consegue, de alguma forma, separar, essa questão do negócio, do esporte como um grande negócio, o futebol um grande negócio, e a paixão pelo clube, pela seleção, nesse caso agora da Copa do Mundo. Acho que também concordo que, historicamente, a gente tem muitos casos de corrupção perpassando aí a história do futebol mundial e brasileiro, mas isso acho que também interfere pouco nesse momento que a Copa do Mundo se concretiza, Acho que vai depender também muito do desempenho da seleção e, na medida que a gente tiver um desempenho favorável, acho que o torcedor vai se envolver cada vez mais com a Copa do Mundo. Agora, tem outros fatores aí. Hoje, a maioria dos atletas que representam o Brasil nessa Copa do Mundo, por exemplo, atuam em times que não são brasileiros. Qual é o peso dessa situação na mente, no coletivo do brasileiro? Acho que separa um pouco o torcedor do jogador, Você não tem muita identificação com o clube. Você vê o Roberto Firmino, que é jogador do Liverpool, da Inglaterra, nunca jogou para um grande clube brasileiro. Ele saiu daqui na Série B pelo Figueirense, não fez nenhuma Série B inteira e foi para o futebol alemão, de lá para a Inglaterra. Então são jogadores ciganos, que não têm essa identificação, mas isso é um processo que vem desde os anos 80, quando ali quase toda a seleção de 82 acabou indo para a Itália, o Falcão já estava lá. Então é um processo que já começou há 3 décadas e que a tendência é aumentar. Então separa um pouco. O torcedor de clube não tem identificação com os jogadores mais. Você tem um pouquinho só do Gabriel Jesus com o palmeirense, Isso termina refletindo também nas torcidas, Há pouco a gente falava a respeito disso. Quer dizer, hoje tem torcedores que já nascem e crescem torcendo por times estrangeiros, é isso? Porque embora o movimento de saída dos jogadores tenha começado na década de 80 e 90, lá você ainda via os jogadores saindo mais tardiamente, Já formado. Numa idade mais madura. Hoje em dia, como o nosso Roberto falou, tem
jogadores que não chegam nem ao time principal e já saem sem criar um vínculo, né, com a torcida. A gente está vendo agora o caso aí do Vinícius Júnior, né, Vinícius Flamengo, Júnior, esse drama, Flamengo. que agora que ele começa a criar essa relação de paixão com a torcida, com o torcedor flamenguista, está na iminência de sair do clube. Né? Um artigo recente do Juca Kfouri, ele cria até um neologismo, pé de obra, que o Brasil virou fornecedor de pé de obra para esse mercado. Né? E cada vez mais jovem, né, saindo cada vez mais jovem. Isso faz com que a gente tenha uma disparidade técnica também muito grande entre os times locais e esses grandes times, eu diria, mundiais, né? E que vão capturando esses jovens torcedores, porque eles hoje em dia têm um contato muito grande com esses campeonatos internacionais, porque hoje está muito divulgado, né? Sim. Roberto, você acha que isso reflete na formação dos times brasileiros? Quer dizer, a gente não tem mais aquele jogador que nasceu e cresceu dentro do clube e isso vai refletir na qualidade do nosso futebol? Não, acho que em termos de seleção brasileira não. É até bom, por outro lado, porque os jogadores estão treinando, enfrentando, sendo comandados pela nata do futebol mundial. Então eles chegam num nível altíssimo do que é o futebol atual, né? Não dá para comparar como o futebol é hoje, quando na época do Pelé, do Garrincha, que eles atuavam aqui e o futebol brasileiro conseguia ter um altíssimo nível interno, né? Então você tem que se adaptar ao futebol local. Agora, por outro lado também, essa falta de vínculo diminuiu muito o bairrismo que existia da imprensa carioca ficar reclamando de jogador de São Paulo e vice-versa, da imprensa gaúcha ou mineira achar que o jogador não... Então, esse bairrismo praticamente quebrou o romantismo tá zerado, também do futebol? A transformação do futebol num grande negócio quebrou o romantismo? Aquele romantismo antigo, da gente lembrar da escalação toda. De certa forma, sim. Agora, você vê um jogador como os uruguaios são mestres, você vê um jogador como o Godin cantando hino, existe ainda a pátria, essa ligação, esse vínculo de seleção com os jogadores ainda é muito forte em vários países, né? E, por outro lado, por exemplo, Marrocos, de 23 jogadores, 17 nasceram fora. Tudo bem que são filhos de marroquinos, mas é uma globalização que funciona e até tem o seu lado bonito nessa situação. Né? Ô Pedro, a gente tem aí, quando a gente pensa no futebol, o Brasil, há pouco tempo atrás, sediou a Copa do Mundo. Sim. E a gente falou muito no legado da Copa. Sim. O que a gente pode dizer a respeito do que sobrou? Porque a impressão que a gente tem, além dos grandes estádios que ficaram, muitos deles sem uma ocupação adequada, restaram também muitas obras que eram prometidas para o período da Copa e que não aconteceram. Obras de infraestrutura importantes para o país, né? Acho que desde 2007, quando a gente sediou os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, sempre apareceu esse discurso do legado atrelado a um grande evento esportivo, né? E aí eles costumam dividir em duas categorias aí, os legados tangíveis e aqueles intangíveis, né? Os intangíveis, até pelo próprio nome, é muito difícil a gente mensurar, que seria o estímulo à prática esportiva, criar uma cultura esportiva, uma cultura de um cidadão mais ativo, mexer com o espírito da cidade, né? Que seria isso. Esse é muito difícil. Já nos legados tangíveis, a gente tem que separar os legados esportivos e os legados sociais, digamos assim. Acho que tua pergunta vai mais no sentido dos legados esportivos, da infraestrutura esportiva que foi construída para a Copa, os grandes estádios, né? Hoje eu acho que a gente tem uma série de dificuldades de fazer a gestão desses espaços, porque devido à alta exigência técnica que é colocada para esses espaços, são espaços muito caros para sua manutenção. E muitos desses estádios estão em regiões que não têm uma tradição no futebol, né? Ou seja, não tem uma demanda pelo futebol, o que torna ainda mais difícil fazer a gestão desses locais, né? Acho que esse é um desafio que está posto para o Estado e para aqueles, tanto para o Estado, digo, o Ministério do Esporte, em âmbito nacional, como os governos locais. Vídeo exemplo aqui de Brasília, né? O Estádio Nacional Mané Garrincha. Aí. Já que nós estamos falando sobre esse assunto, eu queria convidá-los a assistir um vídeo do especialista em política pública Wagner Matias. A Copa do Mundo, sem dúvida, é o principal produto da FIFA. A entidade que em 1974 tinha $20 em caixa e 13 funcionários quando João Avelange assume, hoje fatura cerca de $6 bilhões com o Mundial, especialmente com patrocínio e direito de transmissão. Isso num cenário de escândalos de corrupção e diversos membros da entidade presos pelo FBI em 2015. A FIFA, a cada 4 anos, realiza o evento em um país diferente e, para que o país seja sede, ela exige uma série de contrapartidas como estádios ou arenas novas ou reformadas. Só que alguns deles atualmente estão obsoletos, como o nosso Mané Garrincha. E outros recebem jogos dos clubes, porém os ingressos cobrados aos torcedores
é um preço elevado para a renda do brasileiro. Nesse sentido, o que fazer com esses estádios obsoletos e o que fazer para que as camadas mais pobres não sejam excluídas dos espetáculos futebolísticos? Roberto, o que o Wagner diz aí é uma realidade, né? Muito presente no nosso cotidiano, desses grandes estádios, dessa atividade que virou cara para as pessoas mais humildes, não é isso? E lembrando que o Mané Garrincha está fora da Copa América de 2019, ficou fora da relação de estádios, é o estádio mais caro. Brasília é uma cidade com a renda alta, então aqui existe público para isso, mas o futebol daqui, o futebol de Brasília está fora da primeira divisão desde 2005, então é uma equação complicada. Acho que o grande legado para a Copa foi o nível de alguns gramados, mas, por exemplo, São Paulo, principalmente os estádios de propriedade particular foram para frente, até estimulando, por exemplo, o Grêmio e o Palmeiras têm estádios próprios que vieram na onda da Copa, mas o Maracanã virou um elefante branco, inadministrável, uma briga política lá, até pela situação do Rio de Janeiro. O Flamengo tem uma proposta interessante para tomar conta do Maracanã, inclusive com um projeto de você tirar as cadeiras atrás do gol. Da geral. E aí você vai ser mais ou menos uma volta da geral, mas isso ainda tem problemas de contrato, problemas da Copa América de 2019 que vai usar o Maracanã, então precisa afinar isso. Mas o Flamengo é um ponto fora da curva, é a maior torcida do Brasil, é um time que está em alta agora, liderando o Campeonato Brasileiro. Então é uma exceção e não a regra. Então, infelizmente, estádios até em lugares que tem futebol como o de Recife, né, a Arena Pernambuco, é um estádio complicado, porque o Náutico não tem tanta torcida, ele está lá. Tem outros lugares como o estádio de Manaus, o estádio lá de Cuiabá, o número de elefantes brancos é enorme e em 4 anos depois ainda não conseguimos arrumar uma equação para a ocupação desse estádio rentável. Né? Essa é a mesma equação que precisa ser resolvida aqui com o Mané Garrincha, não é isso? Sem dúvida. Sem dúvida. É o que está posto, a problemática que está posta, né? Como fazer a gestão dessas instalações esportivas que tem um custo alto, né? Nós optamos por um número maior de arenas, né? Poderíamos ter menos cidades sedes, política, né? Foi uma decisão que passou por uma discussão política, a própria escolha das cidades, né? Porque cidades com mais tradição no futebol acabaram ficando de fora, desculpa, cidades não estados, né? Como Pará, por exemplo, poderia ter sido uma escolha, mas acabou na disputa política sendo colocado de lado. Você tem casos, por exemplo, como Recife, onde você já tinha 3 estádios vinculados aos grandes clubes de Pernambuco, e você optou por mais um estádio distante, né, de acesso difícil. A mesma coisa em São Paulo, você tinha já alguns estádios que necessitariam de menos investimento, talvez algumas reformas de modernização, mas optou-se por construir um novo estádio, que embora de gestão privada tem suas dificuldades, né, para realizar essa administração. Né? O Corinthians hoje lida aí com uma dívida significativa para fazer o pagamento desse estádio. Né? Isso é um desafio que a gente vai ter pela frente. Sim, um desafio. Eu vou chamar um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para aprofundar nossa discussão sobre a indústria que virou o futebol. O Diálogo Brasil está de volta. Hoje a gente está conversando sobre a Copa do Mundo e a indústria do futebol. Roberto, você falou no bloco anterior sobre a nata do futebol. Quando a gente pensa em nata do futebol, como é que é possível traduzir isso? Os grandes investidores estão formando times que são verdadeiras seleções e acabando com a possibilidade dos clubes pequenos, é isso? São esses grandes times que disputam a Champions League, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Chelsea, times que têm capacidade de contratar jogadores, PSG, contratar jogadores por mais de 100 milhões de euros, pagar salários de 12 milhões mensais, onde jogam os principais jogadores, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, que tem milhões de seguidores nas redes sociais. Isso é a nata, é Champions League, basicamente, traduzindo em termos de futebol de clubes. Né? Agora, como é que reflete isso lá no futebol de várzea, lá no campinho dos rincões brasileiros? Isso termina alterando a perspectiva de um time pequeno crescer, não é isso? Sim, porque o futebol brasileiro
está se organizando cada vez mais em termos de e com clubes clubes mais limitação empresas, no número né? de clubes, clubes que têm se organizado, como o Flamengo, por exemplo, tem se organizado, e o Palmeiras de outro caminho também, são clubes que estão se organizando mais, mas de qualquer maneira, por incrível que pareça, hoje em dia o menino sonha mais em jogar em grandes clubes do que em jogar na seleção brasileira, né? Mudou o parâmetro, né? Você quer ver? Então, já que a gente está falando em futebol de várzea e esses parâmetros todos, eu queria convidá-los a assistir a participação do Manuel Salgado, ele é assistente de projetos da ONG Love Football, que constrói campinhos de várzea. Ela surge como um movimento que visa garantir que toda criança ela tenha acesso a um espaço para jogar, para viver suas paixões, expressar seus sentimentos através do esporte. A Love Football surgiu em 2006, já são 33 projetos em 7 países de vários continentes, América Central, América do Norte, América do Sul, Ásia e África. E a Love Football, a gente se preocupa que todo o processo da construção do campinho, da reforma daquele espaço físico, ele gere uma comunidade, e é um sentimento de comunidade, um sentimento de pertencimento daquele espaço, todo aquele processo, e que através do campo, o campo se torne um catalisador de todo o potencial de desenvolvimento daquela comunidade. Pedro, essa é uma luta que vale a pena? Lutar pelos campinhos de várzea? Eu acho que historicamente os campinhos de várzea sempre eram muito presentes na história do futebol brasileiro. Eles são importantes, carregam uma história, né, fazem parte das comunidades, né, da história daquelas comunidades onde existiam esses campinhos. Infelizmente, eles têm cada vez desaparecido mais, seja por conta da especulação imobiliária que vai tomando esses espaços, e, por outro lado, as políticas hoje locais de esporte, elas têm investido na construção de campinhos, mas não mais esses campinhos de várzea. Agora é um novo modelo que são os campos society, né, estão muito em voga em algumas políticas locais, né, a construção desses campinhos. Mas eu acho que seria interessante o resgate desses campos de várzea. Ainda há espaço para descobrir valores lá no interiorzão? Sim, embora hoje a concorrência internacional está até nesses espaços, né? Há olheiros internacionais espalhados, inclusive, em comunidades periféricas do Brasil. Sim, há um movimento, né, de escolas de times do exterior no Brasil também, não é isso? Então há essa concorrência já com o estrangeiro desde dos campos de várzea. Agora, assim, né? quem acompanha o futebol também acompanha os grandes escândalos que surgem não só aqui dentro do país, mas lá fora também. No caso da Confederação Brasileira, a gente está com um ex-presidente preso, um banido e outros 2 foragidos. Foragidos, né? Sem poder sair do país, sem poder aparecer em público. Esse é um quadro muito Mas ruim, a gente tem que né? agradecer a justiça americana, porque se não fosse ela, a justiça brasileira está dormindo até hoje, não tem processo em andamento aqui. Os Estados Unidos estão investigando, encabeçando essa investigação, e foram eles que prenderam os dirigentes, de vários lugares, principalmente da América, né? Na Suíça, numa reunião lá em hotel 7 estrelas, mas isso também acabou atingindo o próprio futebol europeu, né? O Platini, ex-jogador, também teve que renunciar e foi banido também do futebol, era presidente da Federação Europeia, da União Europeia de Futebol. Agora é bom só lembrar, né? De fato, agora isso veio tudo à tona por conta do trabalho da FBI, né? Mas desde 98, né? Pós-Copa da França, aquele episódio do Ronaldo, você lembra que teve convulsão? Após aquele episódio, a gente teve no Brasil a instalação de 2 CPIs, né? Uma CPI do futebol no Senado e uma CPI do CBF Nike. E ambas as CPIs chegaram a apurar essas denúncias que hoje não, né, mas mais recentemente ganharam força, ganharam peso por conta da investigação do FBI, inclusive. Né? Infelizmente, à época, a CPI da Câmara o relatório foi arquivado, então nada foi feito, e a CPI do Senado, que teve uma certa continuidade, acabou resultando no Estatuto do Torcedor, né? Orientou um pouco a construção do Estatuto do Torcedor. Então, tiveram iniciativas aqui locais, né? Agora, mas aí, por questões políticas, não caminharam. E como é que fica a cabeça do torcedor quando olha esses grandes escândalos, não só do Brasil, mas internacionais também? É possível confiar nos resultados que se obtém no campo? Por exemplo, a vitória de um time numa Copa do Mundo, ela não tem a menor sombra de dúvida sobre aquele resultado, ou ele pode ter sofrido algum nível de interferência também por esse conjunto de coisas? Até agora, nenhuma denúncia dessas grandes atingiu resultados de grandes competições, né? Existe essa preocupação, mas a cultura do brasileiro é complicada em relação ao resultado, porque eu me lembro que logo depois dessa final de 98, se criou uma desconfiança mundial, e eu
eu estava na Europa nessa época, de que o Brasil teria vendido o resultado, mas isso não tem nenhuma comprovação, é uma suspeita sem nenhum nexo, né? Pelo estranhamento do resultado, o Brasil chegar numa final como favorito, apesar da França ser o país sede, mas o Brasil tinha muito mais tradição, já passa pela Holanda e perde daquela forma vexatória, com o principal jogador passando mal no dia do jogo. Então ficou uma desconfiança mundial. E aqui no Brasil também, teorias da conspiração sempre existindo. Mas o brasileiro tem um boato. Eu me lembro que em 82, quando o Brasil foi eliminado, surgiu o boato de que o Paulo Rossi teria jogado dopado e o Brasil seria declarado vencedor daquele jogo. Mas o brasileiro consegue conviver com muita coisa ao mesmo tempo. Né? Agora a gente tem situações concretas, né? No começo dessa Copa agora, a Espanha, por exemplo, perdeu o técnico porque anunciou há 5 minutos antes de ser tornado público que ele iria dirigir o Real Madrid, não é? Isso não afeta também porque é um caso concreto, não precisou de... Sim. Ali também houve uma disputa, eu não conheço bem a especificidade do caso, mas me parece que houve uma disputa política, né? O presidente da federação, de certa forma, quis mostrar... Estava chegando, parece que está chegando, está começando o trabalho dele, quis nessa queda de braço mostrar um pouco de poder. E eu acho que, embora tenha sido uma decisão difícil, foi uma decisão acertada. Você acha que não tem uma questão ética também? O cara que é treinador de uma seleção, de repente anuncia... O que é mais grave é que ele, há 3 semanas, ele tinha acertado o contrato até 2020. Com a seleção então, espanhola, não é isso? E o Real Madrid se sente maior do que a seleção e não deixa de ser, mas... Foi mal conduzido o caso por parte do Real Madrid e por parte do treinador, né? O presidente da federação que tomou posse ano passado numa situação complicada, também lá houve denúncias que derrubaram o antecessor dele. E ainda há mais grave, a seleção tem uma presença muito forte do Real Madrid e do Barcelona. Essa questão política também pesa, ele vinculado ao Real Madrid já ia ser muito complicado. Tinha uma brincadeira até que o Piqué, que é um jogador que tem imagem muito forte, o movimento separatista catalão, seria comandado pelo técnico do Real Madrid. Então, era uma situação muito complicada, mas eu acho que a decisão acaba sendo acertada, até porque o substituto dele será o Hierro, que era o diretor de seleção e é um ex-zagueiro do Real, ex-ídolo também do Real Madrid. Então, acabou-se que pela uma solução mais viável, né? A gente está falando de futebol e em nenhum momento a gente abordou ainda uma outra questão que hoje é muito presente, a questão da participação das mulheres nesse esporte. Eu queria convidá-los a assistir o depoimento de uma jornalista que é pesquisadora e especialista em futebol feminino, a Lu Castro. Interessante seria que todas trabalhassem e que todas estivessem em pé de igualdade com os seus salários e não que a gente acompanhasse, de certo modo, como o futebol masculino, como ele se desenrola até hoje. Então, eu acho que a gente tem ainda muita coisa para caminhar, entretanto, a gente já deu uma boa melhorada. A gente só precisa de mais visibilidade. Ainda sofremos com a questão de não transmissão, né? Então, portanto, sem transmissão, sem visibilidade, sem registro e sem uma maior divulgação das nossas atletas. Pedro, eu acrescentaria a questão da visibilidade, a questão do próprio respeito à atividade das mulheres nesse espaço e o investimento também, não é isso? Infelizmente, historicamente e culturalmente, a gente nunca estimulou muito o futebol feminino como fizemos no masculino. Eu digo que isso é uma questão cultural, porque se a gente olhar para outros países, você vai ver que o futebol feminino é muito mais desenvolvido que o masculino. Estados Unidos é um exemplo disso, né? Aqui a gente ainda está com muita dificuldade de desenvolver mais o futebol feminino. Há algumas ações, inclusive no âmbito da legislação, né? A legislação que busca dar maior transparência ao repasse de recurso público para os clubes profissionais, tem exigido que, para receber esse recurso, o clube tenha também uma representação feminina. Eu acho que isso é um avanço, essa condicionalidade, né? Acho que elas têm muita dificuldade também na questão ainda de ter acesso às grandes mídias, né? São poucos jogos femininos que passam na TV aberta, normalmente só em grandes eventos como a Olimpíada ou Copa do Mundo de futebol feminino, né? O Roberto, é utópico se imaginar que um dia possa ter, ao mesmo tempo, uma Copa de futebol masculino e uma Copa de futebol feminino?
A Copa de Futebol Feminino já existe mais há menos tempo, conjugada né? ao mesmo De 4 tempo, anos você também. acha que Não, ela é jogada em ano ímpar, acho que no ano que vem tem. Agora, eu acho que a solução para o futebol feminino fortalecer aqui no Brasil é basicamente política governamental para que as meninas sejam estimuladas a jogar. Agora, eu sou contra qualquer interferência estatal de cima para baixo, obrigando o clube a investir nisso. O que falta um pouco é organizar melhor os campeonatos, as disputas, mas mesmo assim a CBF tem investido nisso. Já houve campeonato, já houve Copa do Brasil aqui com jogos gratuitos, o torcedor, o público brasileiro ainda não abraçou. Embora já tenha dado grandes exemplos, né? A Marta seja um ídolo nacional de certa forma, mas não dá para comparar o que a Marta leva a campo com o Neymar. Ainda é uma barreira muito grande. Isso aí é uma questão de geração para ver se vai alavancar o futebol feminino ou não. Olha, a gente está terminando o nosso programa, mas eu não queria terminar sem falar com vocês sobre a expectativa de vocês em relação a essa Copa. Você acha que o Brasil, Pedro, tem chance? Pode se sagrar campeão nessa jornada? Não, eu tenho bastante expectativa. Acho que a seleção chega como uma das favoritas e isso não é à toa, porque teve uma ótima eliminatórias, está muito bem preparada, né? Tem uma comissão técnica de excelência e tem grandes jogadores que jogam nos principais clubes do mundo, né? Então acho que tem tudo para ir muito bem na Copa do Mundo. E eu estou torcendo para que vá. Roberto, qual é a tua opinião? Eu também sou otimista, acho que o Brasil chega muito bem preparado, com um treinador atualizado, com bons jogadores. Vai depender muito do desempenho do Neymar, acho que o Brasil é muito dependente do Neymar, mas por mais que o Brasil esteja muito bem preparado, é ficar entre os 4, né? Porque a Copa do Mundo é um torneio de um mês de 7 jogos, então qualquer bola, a bola para bater na trave sair ou bater na trave entrar, né? O torneio que depende muito da sorte também, do cruzamento, de um dia estar iluminado. Em 2010 o Brasil fez um grande primeiro tempo contra a Holanda, segundo tempo o Brasil tomou um empate e depois perdeu a cabeça, teve jogador expulso, perdeu o jogo de virada. Então, acho que entre os 4 é provável que o Brasil chegue. Aí, daí para frente, vai depender da bola bater na trave e entrar, né? Olha, eu agradeço a participação de vocês e tal qual vocês, eu também estou na torcida para que o Brasil tenha um bom desempenho. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil.